Alô você, meu querido estudante de história. Forte abraço, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Nós vamos agora embarcar em mais uma aula de história, uma aula importante. E, na verdade, é a sequência de um conteúdo que eu comecei a trabalhar com vocês, que é o iluminismo, ou movimento ilustrativo. Vamos conversar um pouquinho, dando continuidade a um trabalho que nós já iniciamos. Assiste a aula 1, tá? Para você se inteirar rapidamente assim sobre os assuntos referentes a esse conteúdo. E aí você vem para a aula 2, se é que você perdeu a aula 1, obviamente, né? Aí você vem para essa aula, que é a aula 2, a respeito do iluminismo, você vai compreender direitinho o que foi o iluminismo, conceito técnico, por que ele aconteceu. Aliás, eu vou até aprofundar um pouquinho hoje esse debate, essa discussão que é muito importante. Quais foram os principais expoentes do iluminismo? Onde ele ocorreu? Quando ele ocorreu? Quais os seus principais impactos em quais áreas? Tá certo? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Eu convido você, meu querido estudante de história e de filosofia também, né? Para juntos dialogarmos a respeito desse importante assunto. Para tanto, eu vou convidar vocês aqui para fazer o compartilhamento da tela, assim nós poderemos, obviamente, visualizar o nosso slide. Querendo esse slide, se você quiser o slide, basta me pedir no grupo, fazer uma menção no grupo, que é importante, que você quer, e a gente disponibiliza sem problema algum. O material é de vocês, desde que vocês queiram, obviamente. Tá bom? Bom, antes de entrar na pauta de hoje, essa última lâmina da aula passada, da aula 1, tá ok? E antes de começarmos essa breve recapitulação, eu vou fazer aqui um apanhado geral, assim, em 60 segundos, em 1 minuto, para que a gente possa fazer uma rápida rememorização e aí podermos prosseguir do ponto onde paramos sem grandes sustos, tá? Bom, o iluminismo foi um movimento burguês. É bom que se tenha isso sempre em mente. Não se trata de um movimento das massas, não se trata de um movimento do proletariado, não se trata de um movimento do campesinato, das massas excluídas. Longe, longe, muito longe disso. Foi um movimento das elites e de uma elite em específico. Se você imaginar o século XVIII, que é quando acontece esse movimento, que a gente chama de iluminismo, né? Se você pegar o século XVIII, que é chamado de o século das luzes, também é conhecido como século das revoluções, conforme mencionei, inclusive, na aula passada. Mas o que eu quero dizer é que no século XVIII, na maior parte dos países europeus, tendo a França como baluarte, porque o iluminismo cresceu na França e atingiu seu apogeu na França. Então, tendo a França como baluarte, você tinha praticamente três estados. As camadas sociais eram divididos em três estamentos. A gente chamava de primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era composto pela, pelo clero, que eram os membros, né, da Santa Sé, os membros da igreja. E aí você tinha dentro do clero o alto clero e o baixo clero, que são os altos dignatários, os altos cargos, né, dentro da igreja, e as camadas mais rasas, né? Os cargos de menos importância, alto clero e baixo clero. No segundo estado, você já tinha ali a nobreza, que eram os elementos que tinham os títulos de nobreza, integrantes das famílias mais tradicionais, né? Os condes, os viscondes, os barões, os duques, arquiduques e assim por diante. No terceiro estado, era muito heterogêneo. Ia desde a burguesia, que não era homogênea, você tinha a alta burguesia e a baixa burguesia, né? Dependendo do poder aquisitivo, alta e baixa. E também você tinha ali, dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo extrato social, em que você tinha a burguesia, junto você tinha o proletariado, você tinha os camponeses, você tinha, não é, os excluídos, os mendigos, os profissionais liberais, todo mundo, o resto. Se você não era do clero, se você não era da nobreza,
você estaria no terceiro estado, qualquer que fosse a sua condição financeira, ok? De modo que o terceiro estado era bastante heterogêneo. É preciso entender que o terceiro estado pagava tributos, e tributos altíssimos. Tributos estes que o primeiro e o segundo estado eram isentos, tá? Nem a nobreza pagava, nem o clero pagava, só quem custeava o estado com os pesados impostos que eram pagos era o terceiro estado. E quem mais sofria no terceiro estado pagando os tributos era a burguesia. E claro que ela descontava isso no preço dos produtos que ela comercializava, obviamente. Tipo assim, olha só. Vamos supor, quanto é um celular desse? Um celular desse, vamos supor que seja um valor redondo, R$ 1.000. Né? Quanto tem de imposto aqui? ICMS, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O ICMS, para quem não sabe, é um tributo estadual, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Existem outros tributos, tanto estaduais quanto federais. Bom, levando em consideração toda a carga tributária, estadual, federal, talvez até municipal, quanto desses R$ 1.000 é de imposto? Vamos colocar 40% é de tributo, 40% desses mil. Quem vai pagar esse imposto não é o produtor, não é o fabricante, não é o comerciante. Porque, embora seja cobrado deles, eles repassam esse custo no valor do produto. De modo que quem consome, quem adquire, quem compra, não é quem efetivamente está pagando. Então, a burguesia, embora ela tecnicamente pagasse esses impostos, na verdade ela embutia todo esse custo tributário no preço dos valores que ela produzia, ou que ela comercializava, tá? Mas enfim, digamos que a burguesia pagava esses impostos ela própria. Então, é essa camada, a burguesia, que é uma camada da elite, mas que naquela distribuição dos estamentos sociais no século XVIII na França estava imediatamente colocada abaixo da nobreza e abaixo do clero, é essa camada que vai se insurgir contra o governo, contra o rei, contra a monarquia absolutista. Mas ela não vai se insurgir contra a monarquia porque ela tem um senso de justiça ou porque ela ambicionava implantar a democracia, um governo de todos para todos. Longe disso, absolutamente nada a ver. Ela estava preocupada com as suas próprias benesses, com a sua própria ascensão, com a sua condição de dominar a política, que é isso que vai acontecer na França, que é isso que ocorre na Inglaterra um século antes, no século XVII ainda, com a Revolução Gloriosa, que a gente vai estudar depois das revoluções inglesas, e é isso que acontece nos Estados Unidos, com a chamada Revolução Americana, de 1776, e é isso que ocorre no mundo, cara. A burguesia domina, a burguesia controla, a burguesia tem na mão aí os instrumentos, o controle do Estado, os meios de produção de riqueza e ditas regras, tanto no mundo político, quanto no mundo financeiro, quanto também no mundo ideológico, por aí vai. O que ocorre? Parte dessa ascensão da burguesia, não é? Que nós detectamos facilmente no mundo de hoje, ocorre exatamente com o movimento iluminista, porque é um movimento que vai, nem gosto de usar muito essa palavra, mas enfim, talvez case bem, vai empoderar a burguesia como classe social dominante, capaz de controlar a política, não apenas o mundo financeiro, não apenas a parte econômica. Parte política essa que estava sob controle da nobreza, do clero e, obviamente, do monarca, seu séquito de assessores, seguidores, ministros e todo o aparato estatal ali que, digamos, auxiliava o rei na tarefa da governança. Bom, tendo todo esse preâmbulo que nós acabamos de ter, passado esse momento de explanação inicial para a gente religar, né, retomar a linha de raciocínio que estabelecemos na aula 1, e repito, se você não assistiu, vá ao vídeo 1 da aula sobre iluminismo e veja, nós vamos então pegar a última lâmina que trabalhamos no vídeo da aula 1 para retomarmos aqui e darmos sequência ao assunto, ao conteúdo. Então tá aqui, ó, princípios do iluminismo, nós vamos aqui apresentar, acho que 3, se eu não estou enganado.
Para entendermos um pouquinho do núcleo, do coração do iluminismo. Primeiro princípio que nós trazemos à baila aqui para a análise de hoje. E deu aquela travadinha básica que sempre dá, mas já chegou. Universalidade visava a todos os seres humanos, sem barreiras nacionais e étnicas. Só fachada, viu? Porque a burguesia vai ser também um tanto quanto protecionista, né? Até para resguardar a si mesma da concorrência estrangeira, ok? Então, essa ideia de que todos os seres humanos têm direitos iguais, alguns inalienáveis, estava até depois num documento, a Revolução Francesa, feito mais adiante, nesse mesmo século XVIII, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas é pura conversa para boi dormir. Porque na hora que você quer abarcar, incluir, na hora que você quer inserir o negro, o escravizado, o indígena, o mestiço, o camponês, o proletariado, o pobre, os excluídos, as massas ignaras, aí esses princípios não servem mais. Aí esses princípios não valem. Quer dizer, vale para quem? De forma seletiva. Vale somente para os considerados cidadãos. E quem era considerado cidadão? Aí é onde está. Os elementos que detinham posses, bens, os detentores dos meios de produção de riqueza, os elementos que provinham de famílias abastadas e assim por diante. Então você já entendeu que essas palavras bonitas, esses conceitos assim sofisticados, eles não tinham aplicabilidade na prática quando o assunto era incluir a todos de maneira irrestrita, sem chance. Próximo princípio que nós colocamos aqui é a individualidade. Cada um é único, porque a burguesia ela vinha com aquela falácia da meritocracia, né, gente? Então, se você não entendeu por que eu chamo de falácia a meritocracia, o discurso da meritocracia, você vai lá no vídeo 1 e você procura entender direitinho, porque eu expliquei lá com exemplos, entendeu? Por que é que essa ideia de meritocracia é um engodo? É uma falácia, conversa para boi dormir também. Então, se no pensamento dos burgueses, como eles eram preteridos dos cargos públicos, como eles não participavam do governo, como eles, burgueses, não detinham poder político, então eles diziam o seguinte: ó, não importa a origem familiar, o berço, a família, de onde vem, não interessa. O que interessa é as capacidades, é, o esforço de cada um. Isso aqui vai ser determinante, porque eles tinham os meios de se prepararem, dinheiro, né? Capital para se capacitarem. Dessa forma, o camponês, repito, né? As massas excluídas nunca iriam galgar esses degraus, que não tinham condição de se preparar, de estudar, de se formar, de se capacitar. Então, era um discurso, e continua sendo até hoje, muito conveniente, né? De você designar que as capacidades próprias de cada indivíduo devem nortear a ascensão desse indivíduo, quando na verdade você não dá condições iguais para todos se capacitarem, se prepararem, todos com as mesmas chances e, consequentemente, disputarem de igual para igual. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo 1 que eu falo direitinho sobre essa falácia da meritocracia. E, por último, a questão da autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião ou da ideologia, crenças, tradições, mitos. O que eles estão querendo dizer aí é digamos assim, afastar a necessidade da igreja ser esse intermediador entre os homens e Deus, tá? Entre o aconselhamento espiritual, ideológico, a formação do caráter, vinda da instrução, a partir da instrução da igreja, da doutrina, etc. Eles vão afastar, repelir essa ideia, porque eles não querem controle, eles, burgueses, não querem dominação, não querem qualquer tipo de camada que esteja acima deles. Então era importante, como era quem estava acima deles era a nobreza e o clero, você desqualificar essas duas camadas para eles, burgueses, né, ascenderem e estarem realmente no topo dessa pirâmide social. Tanto que Voltaire, a gente vai ver já era crítico ferrenho da igreja. A gente vai discutir um pouquinho sobre
as ideias desse importante pensador, e aí vocês entendem como que os, é, como que os iluministas também batiam pesado, pelo menos uma parte deles, na igreja, não em Deus, não é? Não vamos confundir Deus com igreja. A igreja é uma instituição composta por homens, né? Acho que eu até teorizo um pouco sobre isso, até falo um pouco sobre isso no vídeo 1. Você está percebendo que assistir a aula 1 é essencial para você entender a aula 2, né? Bom, senhores, é importante é, essa definição, essa explicação que eu vou dar agora, a partir da leitura desse tópico que eu apresento aqui, nessa lâmina. Diz assim, acompanha comigo. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central, com poderes bem definidos e limitados, e ampla margem de liberdade civil. Liberdade civil para eles, burgueses. Principalmente no que tange a questão do comércio. Entenda o seguinte: no absolutismo, que era o sistema que vigorava, na época em que esses conceitos iluministas começaram a surgir, o rei monopolizava sobre si não apenas o executivo, judiciário e legislativo. O rei concentrava sobre si o poder de decidir quais produtos aquele país que ele governava iria comercializar, com quais parceiros comerciais essa nação iria se relacionar, né? E até mesmo o preço dos produtos passava muitas vezes pelo crivo do rei. Então a burguesia se via limitada pela ação do monarca, sem poder comercializar com quem quisesse, pelo preço que quisesse, ou comercializar os produtos que bem entendesse, tendo para isso que se sujeitar à aprovação do rei, à autorização do rei. Então é por isso que eles falam liberdade civil, não é? Porque o sistema monárquico absolutista era para o burguês incompatível com seus anseios, com suas pretensões capitalistas, né, de desenvolvimento financeiro, de lucro, etc. A primeira parte, que fala em um Estado constitucional, na primeira linha para a segunda linha, que fala em um Estado constitucional, é exatamente também o que eu explico um pouco na parte 1 do meu vídeo, mas que eu trago aqui para você sem problema algum, preste atenção. Uma monarquia constitucional, a maioria dos pensadores iluministas eram monarquistas, né? Só tinha o Rousseau, praticamente, que era um republicano, um democrata. Mas a maioria defendia a ideia de um Estado constitucional, na verdade, uma monarquia constitucional, que a gente pode chamar também de monarquia parlamentarista. É o caso da Inglaterra hoje em dia, da Suécia, da Bélgica, da Espanha, para ficar nas monarquias europeias mais conhecidas. Então, nesse sistema, o rei ou a rainha, quem estiver no trono, não detém o poder total. Quer dizer, não é chefe de governo. Quem é o chefe de governo, efetivamente, quem governa no plano interno, é um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento. E, no caso, quem compõe o parlamento, dentre outros, é a burguesia. Então, a burguesia teria a condição, de fato, de governar através desse primeiro-ministro, caso a monarquia passasse de absolutista para constitucional ou parlamentarista, né? Onde os poderes do monarca estariam bem definidos. Ele não pode tudo, ele não pode interferir, ele não tem um poder de decisão. Tá? A Inglaterra faz isso no século XVII, a França fará isso no século XVIII. Tá? Outras nações vão fazendo ao longo do século XIX, algumas até se transformando em república posteriormente. É o caso, por exemplo, de Portugal. A Espanha não, a Espanha é uma monarquia até o dia de hoje, mas constitucional, nesses moldes, né? Monarquia parlamentarista, ok? Isso era o anseio da burguesia na época. Principais pensadores. Aí aqui a gente vai começar a afunilar o nosso pensamento, né? Nossa ideia na aula de hoje, trazendo as principais ideias defendidas por esses filósofos, esses pensadores, esses teóricos ditos iluministas, ok? O primeiro deles que eu trago aqui é o John Locke, que é um precursor. Ele vem da Inglaterra, não é? Ele traz consigo o princípio do liberalismo, que a gente já falou lá na aula 1, tá? Preste atenção. Mas, via de regra, rapidinho, um conceito simples, liberalismo de liberar, e nesse caso, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si mesmo, quer dizer, sem a interferência do Estado, sem a interferência do poder político, sem a interferência do rei. Que o mercado fosse regido pelas chamadas leis naturais, que eles chamam, né? Lei da oferta, lei da procura,
e que a burguesia tivesse ampla liberdade para comercializar seus produtos com quem quisesse, da forma que quisesse, pelo preço que fosse determinado por ela mesma, ou pelas tais leis do mercado, enfim, sem a tutela, sem a interferência, sem a ingerência do Estado, nesse caso específico aí do caso da Inglaterra e da França, na época do rei, tá certo? Então, leia comigo a menção aqui, o pequeno tópico que fala sobre o Locke. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Essa doutrina, né, do empirismo, ela pregou que você vai acertando e errando, tentando, fazendo, malinando, mexendo, né? E aí você adquire o conhecimento. Não é uma coisa inata, que já nasce com você, não é uma coisa de revelação divina, que Deus revela aos seus, mas sim uma coisa que os homens adquirem por meio da experiência, por meio da tentativa e erro, por meio do colocar a mão na massa. Grosso modo, é isso que o empirismo determina. Considerado o pai do liberalismo político, e aí o liberalismo político ele vinha com a ideia também do contratualismo, tá? O contratualismo é uma ideia interessante que nós precisamos assimilar, tá? Então, por essa vertente, né, a vertente contratualista, do qual fazia parte Locke, Hobbes, o próprio Rousseau, havia um contrato empírico e implícito entre o governante e os governados. O governante deveria agir não em proveito próprio, ou de um grupo apenas, mas sim do coletivo, dos seus, a boa governança, etc. Os governados se comprometiam abrindo mão do seu direito de fazer o que bem entendesse para se sujeitar à lei, para se submeter à lei, à autoridade e ao Estado, né? E, consequentemente, também estabelecer a ordem social vigente, obedecendo às leis, obedecendo ao governante, obedecendo à Constituição. Quando um dos dois, ou o governante ou os governados, quebram esse pacto de alguma forma, não é? Está rompido esse pacto e, consequentemente, um novo governo ou um novo pacto social deveria ser restabelecido ali. É por isso, inclusive, que por essa vertente, até a monarquia absolutista era um tanto quanto incompatível, né? Por não prever essa ideia de mudança de governo. Apesar de que o Hobbes era contratualista, mas o Hobbes já enveredava por um caminho do autoritarismo, pela necessidade do rei ser autoritário para manter a ordem, porque o homem seria mal por essência, o homem era o lobo do homem. Mas o Locke não. O Locke vinha com essa ideia de que o povo, inclusive, poderia se insurgir. O povo que ele fala é a burguesia, não é a massa. Não são os pobres. Não são os camponeses, repito, né? Não é o proletariado, etc. Nada disso. Quando ele fala do povo, ele está se referindo única e exclusivamente aos cidadãos. E era cidadão aquele que já sabemos, né? Detinha determinadas posses, provinha de determinadas famílias, ocupava determinado segmento naquele extrato social que a gente já estabeleceu aqui minutos atrás. Bom, em sua obra, Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, afirmava que o poder monárquico era um contrato, viu o que eu disse? Entre povo e governo, regido por uma Constituição. Daí a ideia da monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista. Vamos ver outro aqui que eu trouxe para vocês? Esse cara, Voltaire. Voltaire foi o mais ardente crítico da igreja. Ele dizia: não haverá justiça enquanto o último rei não for enforcado com as tripas do último padre. Eu vou repetir, a frase dele é o seguinte: não haverá justiça enquanto o último rei não for enforcado com as tripas do último padre. O que ele estava querendo dizer? O último rei é a monarquia absolutista. O último padre é a influência da Igreja Católica. Ele era crítico, ele dizia que era desnecessário. Aliás, tinha uma certa ideologia religiosa de boa parte dos iluministas que era o deísmo. De acordo com o deísmo, com essa ideologia, essa concepção, né,
Deus estaria em tudo, no ar, na natureza. Dentro de nós, cada ser humano teria, então, uma espécie de centelha divina dentro de si, um contato direto com Deus, sem a necessidade, inclusive, do sacerdote, da igreja, dos dogmas, da doutrina, da liturgia e assim por diante. Então, para que a igreja, né? Eles entendiam que a igreja, além de desnecessária, era corrupta, era um entrave ao desenvolvimento econômico, com a sua doutrina do justo preço, e assim por diante. Então, Voltaire batia muito nessa tecla. Por sinal, ele foi perseguido pela igreja, não era de se esperar outra coisa, né? Com as críticas pesadas que ele fazia, teve que inclusive se refugiar na Inglaterra, por lá viveu alguns anos, me parece até que morreu por lá, sem conseguir voltar para a Inglaterra, dado o grau também de perseguição, sem conseguir voltar para a França, aliás, dado um certo grau de perseguição sobre a sua pessoa devido aos seus escritos, suas ideias que eram realmente reacionárias, né, nesse sentido. Então ele falava assim, ó, ele defendia a liberdade de pensamento, e não poupava crítica à intolerância religiosa. E também era muito defensor de liberdade de expressão. Né? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Agora, é claro que ele defendia todas essas ideias para uma em exclusiva camada social que não as tinha. Nesse caso, a burguesia. Certo? Vamos lá. Foi o mais destacado desses filósofos que nós estamos estudando. Né? Durante sua estada na Inglaterra, publicou as Cartas Filosóficas, elogiava as liberdades inglesas, porque a Inglaterra tinha feito já essas reformas, todas essas alterações, monarquia constitucional e tal. Inclusive mataram até o rei lá, né? O Carlos X, se eu não me engano, foi até morto em função desse movimento revolucionário que teve lá. A França vai fazer isso mais 100 anos depois. Então ele, digamos assim, era um entusiasta dessas mudanças, porque ele tinha visto também na prática o que a Inglaterra tinha feito, acabado com o absolutismo, promovido a ascensão burguesa ainda no século XVII. Notabilizou-se por combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso e por defender a razão, a tolerância e a monarquia constitucional. É importante dizer, pessoal, que a religião, como eu disse, né, eles não eram contra Deus, nem mesmo contra o cristianismo, que é a religião reinante no Ocidente, mas sim contra a igreja, a instituição. É bom que se diga. Para os iluministas, a igreja não ajudava. A igreja vinha com superstições, mitos, tolhendo, não é? Impedindo o pensamento humano, o uso da razão, a ciência, e povoando o pensamento humano apenas com crendices, segundo os pensadores iluministas. Ok? A escrita e os livros eram suas principais armas contra a ignorância, escreveu cartas inglesas e trato sobre a tolerância. E, por último, seus discípulos se espalharam pela Europa, divulgando suas ideias. Voltaire, ao longo de sua vida, celebrizou-se por suas contundentes críticas às tradições e também à religião, nesse caso em específico, a igreja. Ok? Então, esse cara foi, inclusive, como eu disse, perseguido em função das suas ideias assim mais exaltadas, né, no que tange a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, Diderot, Denis Diderot. Diderot foi responsável pela organização da enciclopédia. Há alguns anos atrás, eu sou de uma época em que você pesquisava sobre um determinado assunto. Por exemplo, astronomia. Por exemplo, álgebra. Por exemplo, história. Por exemplo, ocultismo ou qualquer outra coisa, você ia numa enciclopédia. E aí existiam coleções de enciclopédias assim, muito variadas, algumas famosas, como a Barça, enciclopédia inglesa. Hoje em dia você tem uma enciclopédia virtual, que é a Wikipedia, ou Wikipédia, enfim, dependendo da pronúncia que seja, onde você encontra um pouquinho de tudo ali, né? Um pouquinho de cada área do conhecimento. Tá certo que a internet não é 100% confiável, porque muita gente pode ali editar e colocar fakes, né? Mas, enfim, durante muito tempo, os livros, as enciclopédias serviam como se fossem dicionários. Você ia neles para saber determinados conceitos elementares acerca de determinada área do conhecimento, acerca de determinado evento, determinada área do saber. E quem inicia
esse compilado do conhecimento humano, produzido até aquele momento em livros, dividido em volumes, né? Quem inicia isso é o Diderot. Foram chamados enciclopedistas, tá? É claro que junto com esses compêndios, né, esses conhecimentos ali elencados nessas publicações, vinham também ideias que eram contrárias ao pensamento da igreja, eram espiritualmente perigosas. Então, por exemplo, quando você fala, sei lá, no campo da astronomia, né, de que a Terra pode não ser o único planeta aqui que habita a vida, né? Vida inteligente pode haver em outro planeta. Quando você parte para um campo desse, para uma área do conhecimento, trazendo esses conceitos, você está afrontando, de certa forma, ou estava afrontando, de certa forma, os dogmas da igreja naquele momento, século XVIII. E, obviamente, essas obras eram proibidas, né, na França e circulavam assim de forma clandestina, né, no submundo, assim, de forma às escondidas, exatamente pela censura que a igreja determinava naquele momento do século XVIII. Os iluministas ajudaram a diminuir o poder da igreja, a influência, a sua capacidade de censurar determinados conhecimentos que confrontavam com os seus próprios dogmas. Né? O iluminismo foi essa força, de certa maneira, que contribuiu, a seu modo, para limitar o poder da igreja. Em contrapartida, ascendeu a condição de protagonista a burguesia. É como se você trocasse uma elite pela outra. Sai nobreza e clero, entra a burguesia. Mudou nada, né? Porque saiu uma elite, entrou outra elite para estar no controle das ideias no mundo ideológico, no controle político, econômico, financeiro, etc. O governo condenou a obra, proibindo sua divulgação em duas oportunidades. Diderot, então, foi auxiliado por um matemático, que é o D'Alembert, e tendo como colaboradores a maior parte dos novos pensadores e escritores, e mesmo assim a enciclopédia circulou, como eu disse, clandestinamente. Dando sequência ao trabalho dos nossos pensadores, chegamos ao mais brilhante deles. Aquele que, na minha visão pelo menos, é o mais contundente. Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá. Ele defendia, dentre suas várias ideias, né, um Estado democrático. Esse era um democrata. Esse era um republicano. Era um cara que previa, inclusive, que houvesse plebiscitos, que a própria população, de forma direta, sem representantes, de forma direta, através de referendos e plebiscitos, a população pudesse deliberar acerca dos temas mais relevantes à sociedade. Então, um cara que estava realmente muito à frente de seu tempo. Vamos lá. Foi um democrata convicto, suas ideias foram expostas num tratado de educação e principalmente no Contrato Social, sua obra máxima, lembrando que ele era também um contratualista. A gente já explicou aqui o conceito básico do contratualismo, né? Acho que até na aula passada eu falo um pouco sobre isso. Procurou analisar as razões das desigualdades sociais. Para ele, o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe, gerando desigualdades sociais, escravidão e tirania. Ele dizia: quando o primeiro doido cercou um pedaço de terra e disse: Isso é meu, e acreditou ou encontrou gente necessariamente tola para acreditar nele e dizer: Isso é dele, né? Se estabeleceu ali, segundo Rousseau, a origem das desigualdades humanas. É importante que se diga isso. O cara batia, inclusive, nessa questão do capitalismo, nessa questão da concentração de renda, da concentração de terra. Era um homem realmente à frente de seu tempo. E ele dizia que o homem era bom por natureza. Ao contrário de Hobbes, dizia que o homem era mau, 100 anos antes, lá na Inglaterra, Rousseau dizia o inverso. Rousseau dizia que o homem era bom por natureza, mas a sociedade o corrompia. Dependendo do meio onde ele estivesse, inclusive, ele poderia ser corrompido, né, por essa sociedade, se tornar um ser maléfico. Não por ser mal na sua natureza, na sua essência, na sua origem, mas por ter sido levado a abraçar esse mal em função do meio social no qual ele estava inserido. Um estudo bem interessante, que faz todo sentido mesmo nos dias de hoje, não é? E que Rousseau, 170, 180 anos atrás, já teorizava a respeito dessa questão.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você em ligeiro tempo, para você entender direitinho. Se 2 gênios, né, 2 irmãos gêmeos, são separados no nascimento, um é criado, por exemplo, numa favela, vendo o pai bater na mãe, vendo todo tipo de violência, a polícia chega esculachando todo mundo, não é, o tráfico, ali atraindo os jovens, e o outro é criado num lar todo estruturado, né, educação da boa e da melhor, religião, querendo ou não, também auxilia na tarefa da construção educacional. Claro que esse que foi criado com toda a regalia, com toda a condição, pode se debandear para o lado do mal, pode ser um bandido da pior espécie quando crescer. E claro que esse da favela pode se tornar um cidadão de bem, óbvio. Mas as condições estão mais inclinadas para esse da favela se corromper para o mal do que do outro. Né? Essa é a questão de probabilidade, não que seja algo engessado que vai acontecer necessariamente isso. Acho que você entendeu. Basicamente era a ideia de Rousseau. E por último, pessoal, para fechar aqui a ideia, vamos falar em ligeiro tempo sobre Montesquieu, e aí a gente fecha, ele é autor da tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? Através do seu livro aí, O Espírito das Leis. Indo em direção ao final, já falei sobre o enciclopedismo, e aí a gente fala sobre o despotismo esclarecido, em ligeiro tempo. Os déspotas esclarecidos foram monarcas que aderiram em parte ao iluminismo. Por que em parte? Porque aquilo que era do iluminismo que não era conveniente para eles, eles não colocaram em prática. Aquilo que das ideias iluministas era conveniente, eles abraçaram. Por exemplo, quando os iluministas diziam a igreja é desnecessária, isso era bom para o rei, porque o rei se via na condição de único detentor do poder, talvez até espiritual, não apenas do poder material. Sem a igreja, sem o papa, é um concorrente a menos nessa elite, eu reino sozinho, eu sou soberano, eu estou sozinho no topo. Então, essa ideia de que a igreja é desnecessária é conveniente. Já a igreja, já a ideia de república, de democracia, do Rousseau, etc., isso não serve, isso não é legal, isso eu não coloco em prática. Então, em resumo, alguns monarcas, para dar um ar de modernidade à sua gestão, ao seu governo, ao seu reinado, abraçaram em parte algumas ideias iluministas. Foram eles, vou colocar aqui o nome de alguns, a Catarina II, lá da Rússia, o Frederico II da Prússia, que hoje é Alemanha, e também o Carlos III, lá da Espanha, bem como Dom José I de Portugal e o Marquês de Pombal. Bom, então, principais teses do liberalismo, a gente já trouxe isso aqui, é só para recapitular. A liberdade individual, tudo para a burguesia, né, gente? Tudo pela e para a burguesia. O igualitarismo de direitos, o contratualismo, a não intervenção do Estado, a limitação do poder político do rei, o livre comércio, a neutralidade do Estado nas questões econômicas principalmente e a representação política somente para a burguesia. Que bonito, né? Aí a gente fecha a aula de hoje e foi muito legal, foi muito bom. Espero que você tenha também aproveitado aí. Leia os conteúdos, se aprofunde no assunto, resolva questões. Esse é o segredo. Valeu, gente. Tchau. Obrigado pela companhia e pela atenção desprendida na aula de hoje. Tchau. Valeu.